Hoje vamos falar um pouquinho sobre dilatação volumétrica dos líquidos. A gente vai ver o caso que, por exemplo, quando a gente dilata, esquenta um recipiente, né, com líquido, a gente vai notar que o calor ao ser transferido para o líquido, primeiro ele passa pelo recipiente. Então você tem aqui um recipiente a temperatura ambiente com um certo valor de líquido. Essa altura aqui, H0, é para caracterizar que nessa altura ele tem um certo volume de água, que não é o mesmo volume do recipiente. Dá para ver aqui, ó, o recipiente vai até mais lá em cima. E aí quando você começa a esquentar esse recipiente, o que, que acontece? O vidro que recebe o calor, vamos supor que isso aqui seja feito de vidro, o vidro esquenta primeiro. E ao esquentar primeiro, ele se dilata primeiro. Então, o nível que aquele líquido está, antes dele receber calor, ele dá uma baixadinha. Então, você tem aqui uma impressão de que ele ainda não está se dilatando. E aí, a partir do momento que os dois chegam na temperatura final igual, né? Os dois são aquecidos até terem a mesma temperatura, tanto o recipiente quanto o líquido. Nessa fase, o líquido já se dilatou e aí você vai ter ele passando acima desse nível de referência que ele tinha nessa temperatura. Então você vai observar uma dilatação aqui, contando a dilatação do vidro e contando a dilatação do líquido. Então a gente define isso da seguinte maneira, que a dilatação real que a gente vai observar desse líquido é considerada como a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, né? Então tem a do recipiente mais o que aparece aqui. Em termos de dilatação volumétrica, a gente sabe que depende do volume inicial, depende do gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e depende da variação de temperatura. Mas essa relação aqui, quando a gente joga ela para o gama, vai dar uma relação igual, que o coeficiente de dilatação real, né, do líquido vai ser igual a do recipiente mais aquele que é medido através do método aqui do aparente. Para fazer um exemplo disso, normalmente o que o pessoal pede esse a gente consegue calcular com o líquido, esse a gente consegue calcular com o recipiente. A maioria dos casos é para pedir esses dois, tanto o ΔV aparente quanto o gama aparente. Então vamos ver um exemplo sobre isso, que aí fica mais fácil de acompanhar o entendimento, o raciocínio. Uma chaleira de vidro Pirex de volume 2,00 litros. Note que agora tem 3 casas decimais, portanto as nossas respostas para volume vão estar baseadas em 3 casas decimais. Encontra-se a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Ao colocarmos 1,500 litros de água para ferver, determine se é para ferver. Eu já sei que a temperatura final é 100 graus Celsius, né? Estamos falando em escala Celsius. Qual é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica real da água? O coeficiente de dilatação térmica volumétrica do vidro Pirex e a dilatação térmica volumétrica aparente da água, que aqui é o ΔV, né? Aqui são os gamas e aqui são os ΔV. Aí a gente vai lá naquela tabela das aulas anteriores e descobre que o coeficiente de dilatação linear da água é 6,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, enquanto que o do vidro Pirex é 3,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, como gama é 3 vezes o valor do alfa, então basta multiplicar esses valores por 3 e a gente vai achar os valores dos gamas, né? Então, não dá nenhum trabalho nesse aspecto. Ó, real da água, 3 vezes o alfa. Põe o alfa aqui, 6,9 vezes 10 a menos 5. Multiplica esses dois. E aí você vai ter o valor do gama real. O valor da água. No item B a mesma coisa. Do vidro Pirex é 3 vezes o coeficiente linear. Pega esse valor, joga aqui. Faz o produto, né? 9,6. E aí você tem esse valor. Uma coisa que chama atenção é que aqui ó, você vê que está a 10 a menos 6, enquanto aqui está 10 a menos 5. Quer dizer que a água se dilata uma unidade 10 vezes maior que esse. Se você comparar os valores aqui, vai ser então 20 vezes, né? Mais que esse aqui. Agora vamos calcular a dilatação volumétrica aparente. Para calcular isso, a gente vai usar aquele esquemão, né? Que o real é o recipiente mais o aparente.
joga esse do recipiente para o lado de lá, então você vai ter que o aparente é o real menos o do recipiente. Então basta calcular a dilatação que a água oferece, real, a dilatação do vidro Pirex e subtrair um do outro, aí você vai ter aquilo que, quando a gente vai medir, parece que foi o valor. Dilatação real da água. Você pega lá, o ΔV é o V0, gama, delta, teta, né? Então aqui agora você vai usar o volume de água e o gama da água que a gente calculou aqui, ó, 20,7. O volume de água no enunciado é 1.500 litros, enquanto que o do vidro é 1.500 não, desculpa, é 1,500, 1,5, né? Enquanto que o do recipiente é 2 litros. Tem que prestar atenção nessa diferença dos dois. 1,500 vezes o gama, vezes a temperatura da água fervendo, menos a temperatura inicial que era 20. Faz esse produto, faz essa subtração, né? Tudo tranquilo. Esse produto aqui dá 30,050, enquanto aqui dá o 80, óbvio. Multiplica esses dois. E aí depois vem aquela história de mudar a vírgula de posição, né? Se aqui está marcando 10 a menos 5, a vírgula vai andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 0,00248 tarará. Como tem que arredondar, esses últimos números aqui do 8 e o 4 tem que sair, né? Então aí passou de 5, esse aqui arredonda para mais. Então fica 0,025. Agora o que falta fazer? Calcular a dilatação do recipiente. Vamos lá. Também vai pegar a mesma estrutura, né? ΔV do recipiente é o volume do vidro Pirex, mesmo que ele não esteja todo cheio de água, tá? A gente considera o volume que ele tem, que ele ocupa. O gama do Pirex e aqui a diferença de temperatura. Multiplique esses dois também, né? Tá aqui o resultado. E agora vai ter que mudar a vírgula 6 casas para frente, né? Ó. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que tirar todo esse resultado que está aqui, né? E aí como aqui passou de 5 ou é igual a 5, esse aqui aumenta uma casa. 0,02 litros. Lembrando agora que a dilatação real da água é 0,025, então agora basta subtrair um do outro e a gente vai ter a dilatação aparente, como a gente queria. Pronto, 0,023 litros ou 23 mililitros. Ok? Agora espero que vocês consigam com isso fazer a pequena listazinha de exercício.